Olá, estamos aqui nos Montes Guararapes, em Pernambuco. Foi neste local que, em 1648 e 49, ocorreram as batalhas que decidiram o destino do Brasil holandês. Esse é o mirante que presta uma homenagem aos patriarcas. João Fernandes Vieira, Barreto de Menezes, André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e Henrique Dias. Ao fundo aqui a Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Aqui a região de Boa Viagem e o aeroporto do Recife. Ao fundo temos a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Os holandeses tinham invadido o Nordeste no período da União Ibérica. Logo após a separação, Portugal estava com suas forças militares reduzidas. Os locais não estavam satisfeitos com os invasores e, junto com os portugueses, vão se levantar contra os holandeses. Os holandeses tinham tropas bem mais treinadas, organizadas no modelo europeu, com formações lineares e disciplina de fogo. Em campo aberto, a vantagem era deles. Mas aqui o terreno não permitia isso. Esses montes, as grotas, a vegetação fechada fragmentavam o combate. Ali embaixo ficava o chamado Boqueirão. Não é um ponto marcado hoje, mas era um corredor estreito entre o alagado e o morro. Foi ali que as tropas holandesas ficaram comprimidas, sem conseguir manobrar. De outro lado, as forças luso-brasileiras fizeram algo diferente. Adaptaram-se ao terreno. Combate próximo, uso da cobertura, emboscadas, uma forma de lutar muito mais ajustada ao terreno. Aqui lutaram juntos brancos, indígenas e negros. Guararapes mostra uma ligação direta. Na história militar não vence apenas quem é o mais forte, vence quem melhor entende o terreno. Na parte de baixo do mirante, nós temos esse espaço cultural, onde temos painéis que nos contam a história da insurreição pernambucana e dos patriarcas. Neste solo sagrado, os heróis de Guararapes derramaram sangue sacrificial para nos deixar o legado da nacionalidade e do Exército Brasileiro. Então, a história aí de João Fernandes Vieira, Barreto de Menezes, que era o mestre de campo, Vidal de Negreiros, Dias Cardoso, especialista em emboscadas, Henrique Dias e Felipe Camarão. O painel nos fala comandante de terço. Terço era uma unidade militar da época, que corresponderia hoje a um batalhão. A placa aí alusiva à inauguração do mirante, o aeroporto do Recife ao fundo, Praia de Boa Viagem, e temos essa maquete aqui
que simboliza a batalha. Essa área aqui é do Boqueirão, que corresponde à ação principal. Temos aqui uma imagem de satélite do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, que fica ao lado do aeroporto do Recife. O norte está para a direita da tela e o sul à esquerda. Aumentando o zoom, temos uma visão melhor do parque, onde destacamos a entrada, o pátio, o mirante, a igreja e as 3 elevações que vamos explicar no contexto da descrição da primeira batalha. Temos aqui uma imagem de satélite da região do Recife, englobando o centro até a região de Cabo de Santo Agostinho. Temos aqui a região central, onde os holandeses estavam concentrados. O Arraial Novo do Bom Jesus, que era a base, o acampamento dos luso-brasileiros. Essas bandeiras representam a bandeira da restauração de Portugal e a bandeira do Principado do Brasil. Se você quiser saber mais sobre as bandeiras históricas, clique no link acima. Os lusos brasileiros, por intermédio de ações de emboscada, faziam um cerco aos holandeses no Recife. Então aqui eram os Montes Guararapes e o Cabo de Santo Agostinho, que era onde os navios que vinham de Salvador ancoravam para dar apoio logístico ao Arraial Novo. Nesse tracejado em laranja era o caminho então logístico dos luso-brasileiros. E em vermelho o trajeto que os holandeses vão fazer para essa primeira batalha. Essa é a imagem de satélite do Arraial Novo do Bom Jesus, que ficava a uns 14 quilômetros dos Montes Guararapes. O Arraial Novo é uma praça do Recife hoje. Passando para a linha do tempo, a primeira batalha ocorreu em 1648 e a segunda no ano seguinte. O tombamento dessa área ocorreu em 1955. Em 1965, no governo Castelo Branco, teve início as desapropriações. Em 1971, houve a criação do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, e nesse ano foi editado o livro As Batalhas dos Guararapes. Em 1978, foi lançado o filme Batalha dos Guararapes, tendo José Wilker como ator protagonista. Se você quiser ver um resumo desse filme, clique no link acima. Em 1994, o dia 19 de abril, dia da primeira batalha, passou a ser o Dia do Exército Brasileiro. Vamos passar agora para o livro As Batalhas dos Guararapes, do grande historiador Cláudio Moreira Bento, fundador da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Na introdução, o coronel Bento nos fala que ele, como major do antigo 4º Exército, hoje Comando Militar do Nordeste, foi designado coordenador dos trabalhos de implantação do parque, tendo, em paralelo, feito essa descrição e análise militar das batalhas dos Guararapes, do qual vamos fazer um pequeno resumo da primeira batalha. Neste esboço, o coronel Bento nos apresenta a marcha para a batalha. Os holandeses, buscando romper o cerco e cortar a linha logística dos luso-brasileiros, iniciaram a sua marcha com mais de 6.000 homens, com seu corpo de batalha, seus apoios e índios aliados.
Essa estrutura, se comparada com a atual doutrina do Exército, pode ser enquadrada como uma divisão de exército reduzida. Esse deslocamento ocorreu na tarde do dia 17 de abril, sendo que os holandeses pernoitaram na região de Afogados. Essa movimentação foi plotada pelos luso-brasileiros, que, em conselho de guerra, levantaram 3 linhas de ação, que era permanecer em uma posição defensiva, partir para a ofensiva ou uma retirada para um local mais afastado, como o Cabo de Santo Agostinho. A opção foi partir para a ofensiva. Assim, no dia 18, logo depois que os holandeses seguiram na direção de Boa Viagem, os lusos brasileiros partiram em direção aos Montes Guararapes. No dia 18, após uma marcha forçada, os luso-brasileiros já pernoitaram nos Montes Guararapes. Os holandeses pernoitaram em Boa Viagem, já bem próximo dos Montes Guararapes, onde vai ocorrer a batalha do dia 19. Temos aqui um esboço do terreno para que possamos analisar a batalha. Ao sul e à esquerda da tela, o Monte da Igreja. Ao centro, o Monte do Otizeiro. Ao norte e à direita da tela, o Monte do Telégrafo. Esses nomes são nomes mais modernos, não era assim chamado na época, né? E abaixo o Boqueirão, onde vai se desenvolver a ação principal. Passando agora para os detalhes da primeira batalha, temos o esboço número 1 do Coronel Bento. A tropa holandesa, na manhã de 19, se deparou com a tropa de Dias Cardoso, composta entre 200 a 300 homens e algumas peças de artilharia posicionadas ao lado, no Monte Central. Diante dos luso-brasileiros, os holandeses se desdobraram para o combate. A vanguarda subiu o Monte do Telégrafo e o corpo de batalha se posicionou na frente da tropa de Dias Cardoso, com a reserva na retaguarda. Dias Cardoso era um especialista em emboscada e sua missão era atrair os holandeses para o Boqueirão. As tropas de Fernandes Vieira, de Henrique Dias, de Felipe Camarão e de Vidal de Negreiros estavam ocultas às vistas dos holandeses. Barreto de Menezes era o comandante dos luso-brasileiros. No esboço 2, o Coronel Bento nos mostra o ataque holandês e o retraimento de Dias Cardoso para atrair os holandeses para o Boqueirão, que era uma área mais plana, cercada de um lado pelos montes e de outro por um alagado. Nesse esboço 3, temos o forte ataque dos luso-brasileiros aos holandeses, encurralados no Boqueirão. Mais acima, o ataque às peças de artilharia. Os holandeses se depararam com a tropa de Henrique Dias. No esboço 4, diante do forte ataque luso-brasileiro, a posição holandesa foi rompida. No esboço 5, vemos uma tentativa de reorganização dos holandeses. A reserva holandesa foi empregada contra Henrique Dias, na intenção de envolver os luso-brasileiros. O capitão Cosmo Rego foi designado para reforçar Henrique Dias, que conseguiu segurar os holandeses. No esboço 6, as tropas já exaustas iniciam um retraimento. Muitos holandeses, principalmente os índios, já estavam em fuga ou deserção.
No final do dia 19, os holandeses se retiraram para o Monte do Telégrafo, enquanto os luso-brasileiros se recompunham na posição. Na madrugada, os holandeses retraíram para o Recife com pesadíssimas baixas. Esse é o quadro de baixas de combate. Então, o efetivo holandês era na casa de 6.300 homens, tiveram na casa de 900 mortes e 500 feridos. Quanto aos luso-brasileiros, eram da ordem de 2.200, tivemos 80 mortos e 400 feridos. Essas baixas foram bastante pesadas para os holandeses e reduziram a sua capacidade operacional no Recife. Então, aqui um slide de homenagem aos patriarcas, né, onde destacamos aí o Francisco Barreto de Menezes, que era o comandante geral, né, o João Fernandes Vieira, que fez o ataque principal, o Felipe Camarão, que atuou no flanco da tropa, André Vidal de Negreiros, que ficou em reserva e logo foi empregado, Henrique Dias e o Dias Cardoso, que fez a ação inicial atraindo os holandeses para a emboscada. E já encaminhando para a finalização do nosso vídeo, vamos mostrar a entrada do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, na intenção de incentivar as pessoas a conhecerem esse local histórico. Logo na entrada temos esse pátio de formatura. Essa é a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, nos Montes Guararapes. Fundada em 1656 pelo general Barreto de Menezes, ela foi erguida em agradecimento às vitórias luso-brasileiras sobre os holandeses nas célebres Batalha dos Guararapes. O templo abriga os restos mortais de André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira, dois dos principais líderes da expulsão dos holandeses.